Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós teremos aula de História, né? Nossa última aula do capítulo 4. Então vamos lá. Primeira série, História, capítulo 4, aula 4. Tema de hoje, revisão. Revisão em cima de que tema? Sobre o tema A Fuga da Família Real Portuguesa para o Brasil. Por quê, pessoal? Porque na aula anterior, né? Eu falei sobre o dia do fico, sobre a independência do Brasil, então isso ficou bem explicadinho, bem tranquilo, né? Agora, a questão da fuga da família real portuguesa, vale a pena nós fazermos uma revisão, né? Porque foi uma coisa mais complexa, né? Teve várias fases. Esse processo histórico ele teve várias fases. Então vamos recapitular, vamos fazer uma revisão em cima desse tema, ok? Vamos lá. Fuga da família real portuguesa. Bom, conforme estudamos no início do século XX, os exércitos de Napoleão, imperador da França, dominavam diversos países europeus. A única força capaz de resistir aos franceses era a poderosa marinha de guerra inglesa. Então, dentro dessa temporalidade, né, quem rivalizava? França e Inglaterra, né? Eram duas superpotências da época e rivalizavam entre si. Bom, não podendo dominar a Inglaterra pela força militar, Bonaparte tentou vencê-la pela força econômica. E aí o que ele fez? Para isso, decretou em 1806 o bloqueio continental, o qual determinava que todos os países do continente europeu deveriam fechar seus portos ao comércio inglês. Bom, Napoleão Bonaparte foi um estrategista, né? Além de perceber que não poderia vencer a Inglaterra através da força militar, ele usou de outra estratégia, né? Querendo o quê? Cercear a liberdade comercial da Inglaterra, né? Porque Bonaparte sabia que a Inglaterra vendia os seus produtos industrializados. Então, Napoleão quis o quê? Enfraquecer a Inglaterra economicamente através do bloqueio continental. E aí, o que aconteceu com Portugal dentro dessa rivalidade entre França e Inglaterra? Vamos entender. Fuga da corte portuguesa. Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João, pois sua mãe, a rainha Maria I, tinha problemas mentais. O governante português não podia cumprir as ordens de Napoleão e aderir ao bloqueio continental, já que os portugueses, né, os comerciantes, mantinham importantes relações com o mercado inglês. Além disso, a marinha inglesa poderia reagir atacando as colônias de Portugal, como o Brasil. Assim, Dom João tratou de se manter neutro nesse conflito entre franceses e ingleses. Pois bem, Portugal se viu sem saída, né? Porque se aderisse ao bloqueio, poderia ser atacado pela Inglaterra, né? E se ficasse do lado da Inglaterra, poderia ser atacado pelos franceses, né? Então, ele ficou numa situação sem saída e preferiu se manter neutro. Logicamente, Napoleão não se conformou com isso, né? E partiu para o ataque. Vejamos. Os exércitos franceses não aceitaram essa situação e invadiram Portugal. E aí o que aconteceu? Sem condições de resistir à invasão das tropas francesas, Dom João e sua corte portuguesa fugiram para o Brasil, o nosso Brasil, né? Sob a proteção de uma esquadra naval inglesa, chegaram à Bahia em janeiro de 1808. Pouco tempo depois, a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro, onde Dom João organizou a estrutura administrativa da monarquia portuguesa. Bom, essa fuga, pessoal, foi assim? De repente? Não. A marinha inglesa protegeu a família real portuguesa durante toda a fuga, né? Até porque eles tiveram que atravessar o oceano, essa viagem durou muito tempo, né? E aí eles foram protegidos pela poderosa esquadra da marinha inglesa. Ok.
chegaram sãos e salvos aqui no Brasil. E aí o que aconteceu, pessoal? A Inglaterra, que não é boba nem nada, não perdeu tempo, né? Foi exigir a sua recompensa. Vejamos. Fim do monopólio comercial. O governo inglês, sem perder tempo, procurou tirar o máximo proveito da proteção militar que deu ao governo português. Interessado na expansão do mercado para suas indústrias, pressionou Dom João a acabar com o monopólio comercial sobre a colônia. Ok. Assim, 6 dias após seu desembarque no Brasil, Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, entre aspas, né? Isto é, ao comércio internacional. Com essa medida, né, acabaria o quê? O monopólio do comércio colonial, exceto para alguns poucos produtos. Exemplo, o sal, né? Os comerciantes da colônia ganhavam liberdade de comércio, né? Os comerciantes ingleses seriam os grandes beneficiários da abertura dos portos, pois teriam um mercado brasileiro como consumidor potencial de seus produtos. Então, os ingleses, né, trataram logo de exigir a sua recompensa. E em que sentido? No sentido econômico, né? Eles eram grandes exportadores, né? Grandes industriais, grandes exportadores, e queriam ampliar o seu mercado consumidor. Então, o que eles exigiram de Dom João? Fim do monopólio comercial, né? Queremos vender os nossos produtos para o Brasil. E aí, para facilitar mais ainda e beneficiar mais ainda, né, os ingleses, o que Dom João fez? Pressionado, logicamente, né, pessoal? Ele assinou o Tratado de Comércio e Navegação de 1810. Né? Os ingleses conseguiram reduzir para 15% a tarifa alfandegária sobre os produtos ingleses vendidos ao Brasil. Os demais países, né? Para os demais países, era cobrada uma taxa de 24%. Vejam bem como a Inglaterra, né, conseguiu tirar vantagem dessa situação. Elas apenas utilizaram a sua poderosa marinha, né, inglesa, protegeram a família real durante a fuga, né, realmente cumpriram seu papel, beleza. Mas o preço foi alto, né? Porque Dom João teve que fazer uma série de concessões para a Inglaterra, né? Em troca desse grande favor, né? Concessões comerciais, beneficiando totalmente os ingleses, né? Então, os ingleses, eles obtiveram muitas vantagens comerciais com essa situação, né? Portugal se viu sem saída e teve que aceitar. Bom, se Portugal cometeu um ato de desespero, né? Se eles tiveram uma atitude certa ou errada, na história a gente não julga, eu sempre falo isso, né? Não fazemos juízos de valor, né? Eles fizeram o que foi necessário naquele momento, né? Então não adianta nós, que estamos vivendo numa época contemporânea, julgar o que aconteceu no passado. Sempre falo isso para vocês. O importante é entender o processo histórico, tá? Então, de posse de todas essas informações, na aula de revisão de hoje, né, sobre o tema A Fuga da Família Real Portuguesa para o Brasil, eu peço a vocês que façam atividade devolutiva, tá? AD4, capítulo 4. Aula 4, primeira série, História. Que benefícios a Inglaterra obteve protegendo a família real portuguesa em sua fuga? Pessoal, pergunta simples, tá? Resposta mais simples ainda. Só que para você acertar essa pergunta, é necessário que você estude a apostila, assista a videoaula na íntegra e faça os exercícios, tá, pessoal? Quem quiser digitar, ótimo. Quem quiser escrever, folhinha de caderno, letra legível, caneta azul ou preta, ok? Qualquer dúvida estarei à disposição. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, se protejam, fiquem com Deus e até a próxima aula.